As Crônicas de Edim, O Voo dos Exilados, capítulo 2. A mesma chuva caía a alguns quilômetros ao norte, na King George Academy for Young Men, Academia Rei George para rapazes. Mas Pedro, com seu rosto sendo empurrado para dentro da lama por um menino muito maior e muito mais forte que ele, não se importava com a chuva. Ele chutou e se agitou enquanto tentava desequilibrar o menino mais velho, com uma força que ele geralmente não tinha, mas que era causada pela raiva. Com o braço tenso, Pedro bateu na mão que o segurava para baixo e se levantou. Antes que seu oponente pudesse reagir, Pedro deu-lhe um soco no rosto com força e um filete de sangue começou a escorrer. O grupo que estivera provocando Pedro irrompeu em aclamação quando o menino mais velho se desequilibrou para trás. Pedro ficou parado, ainda tomando fôlego e ignorando os gritos, esperando caso outro soco viesse em sua direção. Foi então que uma mão firme segurou seu ombro. Professor Bernardo. Você vem comigo, Pedro. E vocês? Disse. Saiam já daqui. O círculo dos meninos que rodeava a briga se desfez e se espalhou. O menino mais velho, Mário, estava de joelhos agora, segurando o nariz com as duas mãos e se lamentava. Pedro percebeu quando ele olhou de soslaio para ver se Bernardo estava notando, mas ele não estava. Mário choramingou mais alto. Levante-se e vá para a enfermaria, Mário, Bernardo disse, fazendo Pedro andar. Sua mão grande segurava firme o ombro de Pedro enquanto caminhavam de volta para a escola. A chuva havia transformado o campo nevado em lamaçal, e os dois estavam ensopados quando chegaram ao prédio. O estado das coisas parecia não ter melhorado o humor de Bernardo. Quarta vez este semestre, ele disse, sacudindo o ombro de Pedro a cada passo dado. Nunca vi, nunca, em todos esses anos que leciono. Seus sapatos faziam barulho no chão de pedra enquanto ele puxava Pedro, que estava meio arrastando os pés e meio correndo para conseguir manter-se junto a ele. Eles pararam em frente a uma porta fechada. Bernardo bateu fortemente a porta e esperou até que uma voz baixa murmurou. Entre. A porta rangeu ao abrir. Um homem muito gordo, com um bigode enorme, estava sentado diante dele, envolto numa túnica preta e volumosa. Suas mãos estavam entrelaçadas sobre a barriga. Ele olhava por cima dos óculos, o homem e o menino na frente dele. Ah, Pedro! Ele suspirou. Então, mais uma vez aqui. Ele acenou com a cabeça, dispensando Bernardo, que deu uma última e cruel sacudida no ombro de Pedro e saiu a passos largos. O barulho do sapato ecoou pelo corredor por um instante longo e vazio. E o que você tem a dizer em sua defesa desta vez? Perguntou o diretor, uma vez que o barulho do sapato tinha diminuído. Foi o Mário, senhor, disse Pedro. Ele estava falando sobre o torneio de arco e flecha da semana que vem e disse que eu era um fraco e que perderia. E disse ainda que minha mãe, já morta, me ensinou a atirar. Ah, disse o diretor. E você acha que isso é razão suficiente para bater nele? Isso não é espírito esportivo, Pedro. Ele me bateu primeiro, disse Pedro rapidamente. Eu acho que nós dois sabemos que essa não é a questão, o diretor replicou. Ele se ajeitou à cadeira, que rangeu protestando e tirou os óculos. Esfregou a têmpora com o dedão e o indicador e deu um suspiro cansado. Como este é o terceiro, não o quarto, não é? Sim. O quarto incidente deste semestre, vamos avisar o comandante a respeito de sua conduta. Este comportamento simplesmente não será mais tolerado. Está entendido, Pedro? Pedro acenou com a cabeça. Sim, senhor. Bom, o diretor colocou os óculos novamente. Pode ir embora. Quem sabe o comandante consiga colocar algum juízo em sua cabeça durante as férias. Pedro saiu do escritório e fechou a porta, encostado na parede do lado de fora da sala do diretor. Ele limpou o rosto com a mão, tentando retirar um pouco da lama da bochecha, que já estava secando. Mário era um brigão e um patife. Ele poderia se safar de qualquer coisa, e isso só porque o pai dele fazia parte da diretoria da escola. Mário maravilhoso, Mário perfeito,
jamais provocaria uma briga, e agora o pai de Pedro ficaria sabendo. Pedro respirou fundo, com medo do castigo que o esperava em casa. No passado, ele teria levado um sermão e isso seria tudo. Nos dias anteriores, a Bertrand e Luísa e a perversa madrasta. Agora seria pior. Muito pior. Júlia ouviu os berros assim que abriu a porta. Seus ombros caíram ao ouvir o nome de Pedro no outro cômodo. O tom era como se algo estivesse trazendo desgraça para o nome da família. Algo a ver com espírito esportivo e controle de humor. Alguma coisa como ensinar-lhe uma lição. Ela queria largar as malas ali e correr para o seu quarto. Correr para algum lugar onde não pudesse ouvir aquele homem assustador, que não parecia mais seu pai. Antes de poder fugir, porém, ouviu passos na escada e, olhando para cima, viu uma menina, quase da sua idade, descendo. Havia em seu rosto um sorriso malicioso, decidido, satisfeito. E ela cantava baixinho com os lábios fechados. Seu cabelo castanho estava puxado para trás em duas tranças, e os olhos pequenos e cinza estavam congelados numa piscada. Luísa. Olha quem está de volta, ela disse, parando com o cantarolar. A pequena e boba Júlia, a menina que ninguém nunca amou, está em casa para o Natal. Júlia teve um profundo desejo de puxar uma das longas tranças de Luísa. O que está acontecendo lá dentro? Ela perguntou, acenando em direção à porta do escritório do pai. Oh, você ainda não sabe? Pedro se meteu em mais uma briga na escola. O diretor mandou uma carta. Disse que se acontecer novamente ele será expulso. Um som de pancada e depois um grito abafado. O rosto de Júlia ficou branco enquanto o sorriso de Luísa aumentou. A mamãe disse que ele está totalmente fora de controle e deve ser mandado para uma escola especial para casos sem esperança. De fato, uma mulher alta e magra apareceu na escada, e Júlia olhou para cima quando ouviu a voz da madrasta. Seus cabelos escuros puxados para trás em um pequeno coque, e os vincos grossos de seu vestido apenas enfatizavam a severidade do seu rosto. Os lábios de sua madrasta forçaram um leve sorriso. Bem-vinda, Júlia. Esperamos que sua conduta tenha sido mais apropriada que a de seu irmão. Sim, senhora. Muito bem, então. Leve as suas coisas para cima para o seu quarto e troque de roupa. Seu nariz se enrugou ao olhar para a roupa amarrotada com a qual ela viajara, e vista algo mais apropriado para uma mocinha. O jantar é daqui a 1 hora. Ela deu o mesmo sorriso escasso e Júlia subiu para o seu quarto, tentando não ouvir o choro abafado que vinha do escritório do pai. Eu não quero que você passe muito tempo ao lado de nenhum dos dois, querida, sua madrasta disse a Luísa, mas numa altura que Júlia tinha certeza que era para ela ouvir. Eles são uma terrível influência para você e para o Bertranzinho. A mãe deles deve ter sido uma mulher terrível. Não teve jantar para Pedro naquela noite, e só depois que mandaram Júlia para a cama foi que ela deu um jeito de passar às escondidas para o quarto dele. Seu irmão estava sentado na cama com um livro aberto nos joelhos. Havia um olhar duro e amargo em seu rosto, mas que suavizou quando viu a irmã. Ela parou nos pés da cama. Sinto muito, ela disse. O papai foi horroroso. Pedro deu de ombros. Eu pensei que seria diferente. Sabe, depois de tudo que passamos lá, eu pensei que seria mais fácil estar na escola e lidar com o papai. E eu simplesmente achei que seria diferente. Eu também. Nós derrotamos o chacal e o leopardo e o lobo. Eu pensei que saberia lidar com o diretor. Ou pelo menos lidar com Luísa e Bertrand. Júlia deu um sorriso. E quando Pedro viu, ele já estava dando uma risada. O Bertrandzinho. Nós vamos nos divertir com ele nas férias, né? Oh! Pedro pulou da cama e pegou sua mochila da escola, que ainda estava intacta do lado de dentro da porta. Ele abriu a mochila e tirou um pequeno pacote embrulhado num papel marrom e com laço. Para você. E ele deu o pacote para Júlia. Eu comprei para você. Feliz Natal. Júlia recebeu o pacote de sua mão, desamarrou cuidadosamente, tirou o papel e viu um livro usado com capa de couro.
Alice no País das Maravilhas. Ela olhou surpresa para Pedro. Você estava certo, a respeito dos sonhos, de outros mundos e tudo mais. E então foi a vez de Pedro ficar surpreso quando Júlia colocou os braços em volta dele.